Muito bem, nesse vídeo aqui eu vou dar 3 dicas de problemas que eu tive aqui no funcionamento desse projeto. Então eu vou focalizar a câmera agora no clock aqui. Deixa eu puxar aqui. E vamos colocar aqui bem no circuito de clock. Muito bem. Então, qual foi o primeiro problema que eu tive aqui na parte de clock? Aproximar mais um pouquinho. Assim tá bom. Agora tá legal. Então, assim, esse ponto aqui é a saída do clock. Então, vou pegar uma caneta aqui. Fica mais fácil, ó. Então, esse ponto é a saída do clock. E ele distribui através desses fios brancos para todas as outras áreas do circuito. Então, tudo que é fio branco normalmente é clock. E eu usava esse LED de monitoramento do clock saindo direto daqui e indo para a linha negativa aqui. Tá? No começo isso aí estava funcionando direitinho, não tinha problema nenhum, tá? Eu poderia acionar o clock aqui. Deixa eu ver, agora ele está com halt, né? Então ele não vai. Mas se eu acionar o clock aqui, ele funcionava direitinho. Só que depois que eu comecei a pendurar muita coisa nesse circuito, ele começou a dar um debounce, ele dava um duplo clique. Aparentemente o debounce não funcionava. Então, quando eu apertava aqui, ele andava 2 vezes. Aí eu tinha que apertar meio rápido, ficava muito instável. Qual foi a solução? A solução foi o seguinte. Aparentemente, aqui na saída desse 7408, gerava uma instabilidade aqui, e ele gerava esse pulso a mais, vamos dizer assim, né? Então, eu pendurei o LED. E um fato interessante, quando eu tirava o LED do circuito, funcionava direitinho. Só quando eu punho o LED. Então parecia que o LED estava puxando uma corrente ali, gerando a instabilidade. Como que eu fiz para resolver isso aqui? Eu simplesmente peguei um 7404 aqui, que tem inversores. Daí eu simplesmente aqui, porque aqui ó, tem uma ligação que vai para cá, então ele inverte 2 vezes. Aí eu pus um resistor limitador e saí no LED aqui. Então eu usei, né, eu peguei o clock, inverti uma vez e inverti 2 vezes. E aí tirei aqui o sinal. Ou seja, o mesmo sinal aqui, só que invertido 2 vezes, né? Então o 7404 está funcionando como um driver, né, de corrente. Assim, eu tirando diretamente aqui o monitoramento do clock nesse ponto. E a partir do momento que eu fiz isso, funcionou perfeitamente. Não tive mais problema, tá? Então, esse foi um problema. Vou subir mais um pouquinho aqui. Um segundo problema que eu tive foi na gravação. Vocês vejam que esse circuito aqui, ó, eu tenho o modo gravação e o modo em que o programa está rodando. E para gravar, eu ajusto a informação que vai na memória nesses dip switch. E aqui eu ajusto o endereçamento da memória. E esse botão aqui eu aperto para gravar o conteúdo na memória. Aí tem que estar nesse estado aqui, né? Então, por exemplo, aqui se eu apertar o botão aqui, eu vou gravar esse conteúdo nessa posição de memória. O que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte. Quando eu chaveava isso aqui, ó, ele desgravava a memória. Então assim, ó, eu fazia toda a gravação, vinha aqui, gravava tudo, aí eu mudava aqui, desgravava. Só que o curioso é que ele desgravava na posição de memória que ele se encontra aqui, ó. Então, uma solução que eu fiz durante a brincadeira era jogar numa posição de memória que eu não estava usando, chavear, e aí não atrapalhava a informação na posição de memória em que eu não estava usando, né? Mas não era uma solução muito boa, né? Eu tinha que procurar por que isso estava acontecendo. Bom, a solução foi o seguinte, e na verdade foi bem simples, e eu encontrei ela pesquisando na internet, fóruns, né?
Mas foi aqui, ó, por exemplo, na saída aqui da memória, no pino 3 da memória aqui, ó, nesse pino 3 aqui, eu pendurei um circuito RC. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse aqui, ó, esse resistorzinho que está vindo num pull-up aqui. Aqui por baixo tem um fio amarelo, traz ele para cá, tá ligado nesse capacitor que vai para o negativo. Então esses dois aqui formam um circuito RC e resolveu o problema da memória. Então agora não acontece isso, né? Então ele eliminou algum transiente aqui, uma situação aí que gerava esse problema aqui para mim, tá? Bom, vamos lá. Terceiro problema que eu tive aqui, ó. E esse aqui é interessante que depois eu percebi que o Ben Eater, no vídeo dele, também fez uma modificação que é mais ou menos o que eu fiz aqui, só que eu fiz um pouquinho mais simples, né? Então assim, esses LEDs aqui, eles saem aqui desse seizinho aqui, ó, e iam direto para o negativo, tá? Só que ele também começava a pular de 2 em 2. Por algum motivo louco aí, eles pulavam de 2 em 2. Aí a solução foi muito simples, né? Eu peguei eles, liguei numa linha aqui vazia e joguei um resistor aqui, ó. Aí, através desse resistor, então os três estão ligados no resistor e o resistor, por sua vez, vai para o negativo. Então eu pus um resistorzinho limitador neles aqui e resolveu o problema, tá? E depois eu vi que o Ben Eater, ele fez isso também no circuito dele, tá? Na prática, ele ligou direto, mas posteriormente, nos esquemas elétricos, ele tem um resistor para cada LED. Talvez fosse melhor mesmo ter um resistor para cada LED para nenhum concorrer com nenhum aqui nesse ponto aqui, né? Mas como eles são iguais, eu não tive problemas, né? Eles são exatamente iguais, estão puxando mais ou menos a mesma corrente, então não existe muita, vamos dizer assim, competição entre eles ali nesse ponto, nesse nó aqui, né? Mas colocar um para cada um talvez seja melhor, né? Depois eu posso ajeitar aqui um pouco o circuito para fazer isso. Então esses foram alguns pontos, tá? Outra dica que eu dou também, e na verdade o próprio Ben Eater dá essas dicas, vou abrir a imagem aqui um pouquinho, é colocar, sim, capacitores no seu circuito, né? Então, ó, põe capacitor aqui entre o positivo e o negativo, principalmente onde tem alimentação, alguma coisa, ó, aqui tem, né? Sabe? Sempre quando você precisar, coloca um capacitorzinho, porque ele funciona como uma pequena fonte de corrente, né? E como esse circuito ele é muito sensível, né? Porque a gente está falando de breadboard e é fio para tudo quanto é lado e qualquer cutucada, né? Ó, por exemplo, ó, eu mexo aqui, ó, tá vendo? Dá uma piscadela, né? Tá vendo? Dá para perceber? Dá, né? Então assim, ele é muito sensível, sabe? Claro, também não é tão sensível assim, né? Dá pra mexer, manipular, né? Eu ponho a mão aqui, né? Mas tem que mexer com cuidado. Então, esses 3 pontos são dicas interessantes. Então, fica aí para quem decidir montar esse circuito aí, poder lembrar disso aí. Quem sabe também resolve algum problema aí, tá bom? Muito bem, obrigado. É isso aí, vamos rodar ele um pouquinho aqui, ó. Acho que eu desliguei alguma coisa aqui, ó. O programa não vai mais. Ah, não, é o clock. Vamos liberar o clock aqui. Ele já vai. Ele vai terminar aqui. É isso aí. Vamos lá. Resposta para tudo, que é o número 42. Tem que sair aqui. Número 42 vindo. É isso aí. Veio, tá tudo certo. O circuito está perfeito. E agora vai dar o halt aqui. Deu o halt. Então tá legal. É isso aí. Valeu.